Bom dia! Vamos iniciar agora o nosso vídeo sobre oxímetros de pulso. Aqui nós mostramos o livro que serviu como base para esse curso. O oxímetro de pulso é usado para medir o nível de saturação de oxigênio do sangue, ou SpO2. Uma grande vantagem dessa técnica é que ela é não invasiva. Ela não requer punções, para você retirar o sangue arterial e nem posterior análise gasosa em laboratório. Você simplesmente coloca uma peça no dedo da pessoa. Então ela é muito conveniente. Também ela permite um monitoramento contínuo e instantâneo. Você pode monitorar pacientes por vários dias e o resultado é praticamente instantâneo. E esse monitoramento permite a detecção de várias condições, como a cianose, a taquicardia ou a bradicardia em pacientes que estão sendo monitorados. Vamos ver agora o que é medido pelo oxímetro de pulso. O que nós vamos medir será a saturação de oxigênio. Vamos ver o que é isso. Bom, o oxigênio que vai para o corpo humano é carregado, em sua maior parte, pelas hemácias. Hemácias. 97% do oxigênio, 97% vem das hemácias. Só 3% vem no plasma. Então, o que se mede com essa técnica é esse oxigênio, essa maioria do oxigênio carregado pelas hemácias. Dessa parte carregada pelas hemácias, vamos ver então como é que funcionam as coisas. O que o oxímetro de pulso mede é o seguinte: é a porcentagem de moléculas que tem hemoglobina em relação a que não tem. Vamos chamar aqui de HbO2 as moléculas que têm hemoglobina e de Hb as que não têm. Então, vamos desenhar aqui, Aqui é o número total, de moléculas de hemoglobina. Vamos supor que aqui é a porcentagem, aqui que está rachurado é a porcentagem que tem, E essa parte branca aqui que não está rachurada é a parte que não tem. Então a porcentagem, o SpO2, o parâmetro chamado SpO2, nada mais é do que a parte da hemoglobina que tem oxigênio, que está oxigenada, dividido pela soma dos dois, do oxigenado, da hemoglobina oxigenada e da hemoglobina não oxigenada. Então essa é a definição do SpO2. O oxímetro de pulso é considerado um equipamento de uso padrão em várias unidades, como as unidades de terapia intensiva, os centros cirúrgicos, em procedimentos com anestesia, em áreas de recuperação, unidade de queimados, unidade de cateterismo cardíaco, ambulâncias e outros ambientes. Qual é a forma do oxímetro de pulso? Geralmente ele tem um sensor. Nós vamos mostrar esse sensor daqui a pouco. E esse sensor tem um cabo. E esse cabo é ligado a uma caixa, a um console. Esse console é um equipamento de tamanho médio, ou então está integrado num equipamento com outras funções. Então, você tem um sensor que tem um cabo que liga a um equipamento de mesa. Ele que pode ser portátil, manual, ou pode ser um módulo num equipamento maior, um monitor anestésico e fisiológico, por exemplo. Em alguns, você tem um sensor miniatura em que o sensor e o oxímetro são montados na mesma peça. Existe também esse tipo. Nós vamos mostrar um exemplo desses tipos de oxímetro daqui a pouco.
Na maioria dos casos, o sensor do oxímetro é acoplado em extremidades do corpo, em geral, dedo, orelha, nariz e, no caso de bebês recém-nascidos, no pé. O mais comum é no dedo, né? Mas também temos o uso nessas outras partes do corpo. Existem também modelos para uso em regiões como testa ou peito, quando essas regiões aqui estão inviáveis. Esses sensores eles podem ser descartáveis ou reutilizáveis. Tá? É muito comum o uso de sensores reutilizáveis em vários tipos de aplicações. Tá? Então, os reutilizáveis são os mais comuns. Os descartáveis são usados mais onde o paciente corre um maior risco de infecções. O fato de você usar e jogar fora diminui esse risco de infecções. Nesse slide, apresentamos algumas características dos oxímetros de pulso. A maioria dos aparelhos conta com alarmes, que podem ser sonoros ou visuais. Em geral, esses alarmes são ativados quando o nível de oxigenação passa dos limites definidos pelo operador. Então, quando houver um valor abaixo, por exemplo, do esperado, esse alarme sonoro ou visual é acionado. Na maioria dos oxímetros também é mostrada a frequência cardíaca do paciente monitorado. Então, é apresentado o número de batimentos por minuto. Por exemplo, 70, 80 batimentos por minuto. Tá? Em muitos também são apresentados resultados em barras e curvas pletismográficas. Tá? Você mostra aquelas curvas que estão relacionadas, né, com a operação do pletismógrafo. Muitos aparelhos também contam com módulo de bateria e também tem a capacidade de apresentar mensagens de erro. Né? Nesses módulos são indicados que a bateria do aparelho está muito fraca, né? Que ela tem que ser trocada. Também que o sinal não está adequado, né? O sinal lido está fraco e precisa de reposicionamento ou precisa de algum tipo de providência. Tá? Também indica se o sensor não está bom, se ele tem algum problema. Né? E alguns indicam, inclusive, se há problemas no cabo. Tá? Se tem problemas no cabo que conecta o sensor ao console. Nós dissemos agora há pouco que geralmente o oxímetro é composto de um sensor que é ligado por meio de um cabo a um console, que pode estar numa mesa, por exemplo. Aqui nós temos, então, o exemplo de um console. Vemos aqui, inclusive, um console que mostra dois parâmetros. Mostra a saturação de oxigênio, o SpO2, e a frequência cardíaca, de 78 batimentos por minuto. E aqui nós temos um console que mostra não só a saturação e a frequência cardíaca, como também uma onda pletismográfica, a onda que está relacionada ao pulso do sangue no dedo. Nós vamos falar sobre esses elementos em breve e vamos ver o significado deles mais adiante. E como nós dissemos, ligado ao console está o oxímetro. Uma grande vantagem do oxímetro é que é simplesmente uma peça que você encaixa num dedo, né, num dos dedos. Aqui nós temos um exemplo fabricado, né, por esse fabricante de um sensor reutilizável de dedo. Então o paciente está lá deitado, né, sendo atendido, e você encaixa esse sensor no dedo e o sensor é conectado ao console por meio de um cabo, né, de um fio. Nesse slide, nós mostramos um sensor descartável. Ele tem um preço que permite que você use apenas uma vez. Jogue fora e troque por um outro.
É claro que ele acaba sendo mais caro do que o reutilizável, mas ele é usado geralmente em casos onde o paciente tem um grande risco de infecção, tá? E ele é usado para evitar, né, para diminuir o risco dessa infecção. Aqui nós temos um exemplo de um sensor pediátrico, né, usado aqui no pé de um recém-nascido. Nesse caso, facilita o fato, né, de ser pequenininho o pé. Tá? Então, aqui um outro tipo de sensor usado em neonatos. Aqui temos um exemplo de um sensor usado no nariz do paciente. Aqui temos um usado na testa. Ele é de um tipo diferente, né? Ele não é de transmissão. Nós vamos ver a diferença desse tipo de sensor dos outros de dedo, né? Nós vamos ver que ele tem um princípio ligeiramente diferente. Nós tínhamos mencionado também que alguns já tinham o próprio sensor e o display no próprio dedo, né? Aqui nós temos um exemplo, então, em que o oxímetro, né, e o sensor estão montados na própria peça. Aqui nós vemos que ele mostra a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca na própria peça do oxímetro. É uma pecinha de equipamento interessante. Pessoal, muitas vezes é necessário que um paciente seja submetido a um exame de ressonância, de imagem por ressonância magnética, MRI. Tá? Nesse caso, todos lembram que tem um campo extremamente forte dentro das máquinas de ressonância magnética. Então, não é qualquer tipo de sensor que pode, ou de equipamento, né, que pode ir numa sala de ressonância magnética. Quando você tem a necessidade de usar um oxímetro enquanto o paciente está fazendo esse tipo de exame, é necessário o uso de sensores especiais, né? Os cabos, por exemplo, que conectam o oxímetro a um console, tem que ser feitos de materiais que não sofrem influência magnética. Em geral, cabos de fibra ópticas, né? Eles também evitam que o paciente sofra queimaduras, né? Um dos efeitos que ocorre também nos metais, em metais, é o aquecimento dos fios por correntes induzidas, né? Então, esse tipo de sensor evita também queimaduras do paciente pelo aquecimento de elementos que possam ser aquecidos pelo aparelho de ressonância magnética. Tá? E também esse tipo de aparelho evita gerar artefatos nas imagens geradas pelos aparelhos de ressonância magnética. Ok, agora vamos nos concentrar em entender o princípio de funcionamento dos oxímetros de pulso. Primeiro, é importante observar que a coloração do sangue muda com o nível de oxigenação. Dependendo de como está funcionando o organismo do paciente, a quantidade de oxigenação do sangue pode aumentar ou diminuir. E, embora não seja bem conhecido esse fato, a cor do sangue muda de acordo com esse nível. Tá? Por exemplo, quando você tem uma alta oxigenação, o sangue adquire uma coloração vermelha, mais forte e brilhante. Isso por causa da alta concentração da oxihemoglobina, que é a hemoglobina combinada com o sangue, com o oxigênio, né? A hemoglobina do sangue combinada com o oxigênio. E quando você tem uma concentração baixa,
o sangue fica com a coloração mais azulada, né? Não exatamente azul, mas um pouco mais para o azul, né? Devido à alta presença da desoxihemoglobina, ou seja, a hemoglobina mais o gás carbônico. Tá? Então, concentração alta, coloração mais avermelhada, forte e brilhante, e para concentração baixa, uma cor mais azulada, né? Um pouco menos vermelha, tendendo um pouco para o azul. Tá? E esse é o princípio básico. Vamos agora aprofundar o princípio de funcionamento. O princípio usado é a espectrofotometria sanguínea. Geralmente o que se faz é medir a luz transmitida ou refletida em algum ponto do corpo, né? Geralmente a luz é transmitida através dos capilares ou refletida. Essa medida é feita de forma sincronizada com o pulso cardíaco, por isso o nome oxímetro de pulso. Vamos então ver como é que funciona essa espectrometria sanguínea. Nós temos basicamente dois grandes grupos de oxímetros de pulso. Um baseado em transmissão, uns baseados em transmissão e outros baseados em reflexão. No caso dos de transmissão, os feixes luminosos produzidos por LEDs, então você tem aqui o dedo, né? Aí você tem um LED aqui que produz um feixe luminoso, por exemplo, de luz vermelha. Esses feixes luminosos atravessam o corpo do paciente e são captados do outro lado por um sensor, por um fotossensor aqui do outro lado. É claro que uma parte dessa luz emitida é absorvida, mas você capta o que chega, né? O que sobra. Tá? Para que a atenuação não seja muito grande, é importante posicionar os sensores, então, em regiões periféricas, né? Em regiões finas, onde a luz possa penetrar, né? E chegar a uma boa quantidade do outro lado. Tá? Então são exemplos: dedos, lóbulo da orelha, ou em recém-nascidos que têm os pés muito pequenos e fininhos, os pés, né? Nesse caso pode-se usar os pés também para se fazer os oxímetros do tipo transmissão. E temos também os oxímetros de reflexão. Nesse caso, você tem aqui o dedo, né? Você tem aqui a emissão da luz, esse feixe de luz é emitido e uma parte dele é refletido e captado por sensores posicionados do mesmo lado dos LEDs que emitiram. Então, no caso de reflexão, o emissor e o receptor estão posicionados dos mesmos lados. Tá? Então, nesse caso, talvez você não vá usar no dedo, né? Porque no dedo geralmente se prefere usar o de transmissão. No caso de recepção, você usa onde você não consegue usar o de transmissão, né? Então, por exemplo, você pode usar para medir no peito, na testa, em lugares onde a luz não pode chegar do outro lado. Nesse caso, qual devemos escolher? O de transmissão ou de reflexão? Bom, depende da aplicação, né? Depende da aplicação. Os de transmissão são bons pela conveniência, né? Entretanto, nem sempre é possível você fazer medidas, por exemplo, no dedo, né? Ou em algum lugar onde a luz chega do outro lado. Tá? Tem casos, por exemplo, tem algumas condições em que os pacientes têm problemas de perfusão e o sangue não chega muito bem às extremidades. Tá? E nesse caso, como você não tem sangue, né, e portanto não tem hemoglobina para fazer uma boa medida, então não dá para usar. Alguns exemplos são pessoal com problema de vascularização periférica deficiente ou, por exemplo, queimaduras. Tá? Então, em alguns casos, é interessante usar o de reflexão, né? Porque você pode usar, por exemplo, na testa, no peito ou em outros lugares, né? Em que não é possível a luz chegar do outro lado.
Vamos agora falar sobre o princípio de funcionamento dos oxímetros. Um dos pontos principais é que a oxihemoglobina apresenta maior absorção, ou seja, menor transmissão da luz vermelha na faixa de 60 nanômetros, né, em comparação com a hemoglobina desoxigenada, que é azul, né? Então, o que acontece? Imagine que você tem aqui uma célula, né, ou uma região com oxihemoglobina vermelha. Se chegar aqui a luz nesse comprimento de onda aqui, a luz vermelha, o que acontece? Como a oxihemoglobina é vermelha, né, se ela é vermelha, então ela reflete a luz vermelha de volta. Então a luz vermelha tende mais a chegar e ser refletida. Ou seja, chega pouca luz vermelha aqui. Tá? Já se você tiver uma região de azul, né, o que acontece? A luz vermelha ela chega aqui, né, e ela não é refletida, já que isso aqui é azul. Como é azul, isso quer dizer que o vermelho não é refletido. Então o vermelho é absorvido e passa, né? Então o que chega aqui de vermelho é uma quantidade maior. Então vamos de novo repetir o que a gente acabou de falar, né? O que a gente disse é que na luz vermelha a oxihemoglobina tem uma maior absorção e, portanto, menor transmissão, tá, do que a luz azul. Então, você comparando a quantidade, se você tem alguma coisa que é uma mistura de vermelho e azul, né, é uma mistura das duas coisas, né? Então, o que acontece? Se ele é uma mistura de vermelho e azul, então você vai ter um ponto intermediário, né? Se fosse só vermelho, ia chegar pouca luz. Se fosse só azul, ia chegar muita luz. E se for uma mistura, vai chegar uma quantidade intermediária de luz. E é possível achar uma fórmula para essa quantidade. Então esse é o princípio usado para se saber a quantidade de oxihemoglobina do sangue. Temos também alguns fatos importantes, né? Bom, ficou claro aqui que no vermelho, né, 660 nanômetros, você tem uma diferença de absorção e de transmissão entre a hemoglobina vermelha e a azul. Mas existem outros pontos, um deles é em 805 nanômetros, em que acontece o seguinte: tanto a hemoglobina não oxigenada quanto a oxigenada tem a mesma absorção e a mesma reflexão e a mesma transmissão para esse comprimento de onda. Então, se você tiver ou vermelho ou azul, né, quando a luz vermelha bate, né, ela vai ter a mesma quantidade de absorção e transmissão nos dois casos, né? Então, nesse caso, independente da concentração, né, você vai ter a mesma quantidade aqui. Tá? Outro fato interessante é que em 930 nanômetros, que seria uma cor infravermelha, a transmissão não é exatamente igual, né, para os dois tipos de hemoglobina, mas é aproximadamente igual. Ela não é exatamente igual, mas é aproximadamente igual. Vamos ver como usar isso, né, agora no nosso oxímetro. Então, observem aqui, né? Aqui nós temos o coeficiente de absorção, né, da hemoglobina, né? Da hemoglobina oxigenada e a não oxigenada, né? Parem um pouco e observem essas curvas. Observem também que aqui nós temos uma escala logarítmica, né? Tá? Isso aqui está em escala logarítmica. Ok, então observem só. Aqui, na região do vermelho, né, olhem só o que acontece. Nessa região, a hemoglobina oxigenada
absorve pouco a luz vermelha. Então tem um coeficiente de absorção pequeno, né? Ou seja, ela reflete muito. Então ela reflete muito e absorve pouco. E, bom, é claro que absorve quer dizer que ela transmite, né? Ela transmite pouco. Então quando você tem uma luz vermelha aqui, então desse lado aqui você tem pouca energia que chega do outro lado. Já se você tiver a hemoglobina azul, né, a desoxigenada, que é essa aqui, né, o que acontece? Ela não reflete o vermelho e deixa passar, né? Então o coeficiente de absorção é alto, ou seja, ela absorve e transmite, né? Então o que acontece é que ela absorve e transmite e chega bastante luz do outro lado, tá? Então, o que acontece? Se você tivesse uma quantidade de luz aqui, e se você tivesse hemoglobina só vermelha, né? Se ela fosse só vermelha, você ia ver uma quantidade de absorção alta, né? Baixa, né? De reflexão alta e absorção baixa, e ia chegar pouca coisa do outro lado. Já se você pegasse a hemoglobina azul, né? Você ia ter uma absorção, ou no caso uma transmissão, né? Uma absorção alta significa uma transmissão alta, e você iria ter uma grande quantidade de luz chegando do outro lado. E se você tiver uma mistura, aí você teria quantidades intermediárias, né? Então você teria aqui, né? E dependendo de onde se encontra a medida nessa região aqui, você poderia ver a quantidade de hemoglobina vermelha e a quantidade de hemoglobina azul, né? E daqui a pouco nós vamos ver uma fórmula que permite determinar essa quantidade. Mas observem também o seguinte: nesse comprimento de onda aqui de 800 nanômetros, tanto a reflexão e a transmissão, tanto da hemoglobina vermelha quanto da azul, são iguais, né? Então, a luz vermelha passando, não vermelha, mas a luz nessa frequência, passando tanto pela hemoglobina vermelha quanto pela azul, né? Chega do outro lado, né? Elas têm a mesma atenuação, têm a mesma transmissão, a mesma reflexão, tá? Isso aqui seria muito útil. Por quê? Observem só. Como eu tinha dito para vocês, se vocês tivessem, né, uma hemoglobina vermelha que fosse misturada com azul, né? Não é isso? Se vocês tiverem uma luz vermelha vindo, né? Aí você, medindo a quantidade que chega aqui, vocês poderiam, por meio de uma fórmula, né, determinar, né, exatamente qual é a concentração de cada hemoglobina, tá? Entretanto, nós temos uma dificuldade. Olha só, no fundo o que você mede é só a quantidade de luz que chega aqui desse lado, né? Nós vamos ver que a luz desse lado aqui, você tem uma luz constante, né? Uma quantidade constante de luz, né? E aqui do outro lado, como o sangue é pulsátil, né? E o sangue, né, tem às vezes mais ou menos sangue, na verdade você vai ter uma onda assim, né? Uma onda do outro lado desse jeito. E você medindo desse lado aqui, tanto o nível médio dessa onda, quanto o nível oscilatório dessa onda, você pode determinar qual é a proporção de hemoglobina sem ou com oxigênio, tá? Entretanto, nós temos uma dificuldade adicional. Observem só. Em alguns casos você tem um dedo grosso, né? Ou um dedo mais fino, né? Um dedo mais fino ou um dedo mais grosso. Em outros casos você tem mais sangue, uma quantidade maior de sangue ou a quantidade menor de sangue. Então, o que acontece nesse caso? Acontece o seguinte: você vai ter mais ou menos luz do outro lado, né, a luz vermelha, por exemplo, né, e aí você não vai saber, por exemplo, se chegou pouco porque o dedo era grosso ou se chegou pouco porque teve uma reflexão alta do vermelho. Como é que você diferencia isso? Para resolver esse problema, então, o que se fez foi o seguinte: se nós usássemos, além da luz vermelha, uma outra luz, especialmente nesse caso aqui,
em que você tem uma absorção igual, aí o que você faz? Você usa um outro LED, né, numa outra frequência, e aí, nesse caso aqui, a absorção tanto da hemoglobina azul quanto da vermelha é igual. Então, você pode usar isso aqui como uma referência, né? Assim, por exemplo, se o dedo for grosso, essa luz aqui vai chegar pouca luz. Se o dedo for fino, vai chegar muita luz. E aí, quando você compara essa luz aqui, que não tem diferença na reflexão, com essa aqui, e se você incluir isso na fórmula, você consegue compensar o efeito dessa atenuação devido à grossura do dedo ou à quantidade de sangue. Então, esse é o segredo da oximetria de pulso. Você usa um LED vermelho, né, uma luz vermelha, e outra luz que estaria no ponto isobésico. Tá? Mas, infelizmente, não é fácil você obter LEDs, né, emissores de luz, emissores de radiação eletromagnética, nessa frequência aqui. O mais comum é você conseguir nessa frequência aqui acima de 900 nanômetros. Então, o mais comum, na verdade, é você usar isso aqui. Tá? Aqui você não tem uma coisa tão perfeita nessa região, porque a transmissão não é igual. Entretanto, ela é quase igual. Tá? Então, como você não tem disponível LEDs nesse comprimento de onda e tem LEDs facilmente nesse comprimento, se usa esse comprimento aqui. Tá? Então, o que nós temos? Temos dois LEDs e você usa os dois para se fazer a medida. O na região vermelha e nessa frequência aqui na região do infravermelho. Então, vamos continuar explicando o princípio de funcionamento. Nós temos então aqui uma extremidade, né, o dedo, por exemplo, né, que é a unha. Você tem então um LED, na verdade dois, né, um vermelho e outro infravermelho, e cada um, geralmente de forma alternada, emite, né, uma luz, a sua luz, né, e a intensidade é captada do outro lado, tanto o vermelho quanto o infravermelho. Tá? Então, no caso do vermelho, né, a luz vermelha dessa frequência é emitida de um lado do dedo e capturada do outro. A intensidade é transformada numa tensão elétrica. Então, a intensidade da luz captada aqui é transformada numa tensão elétrica. Nós vamos ver, inclusive, que ela é pulsátil, né? É uma tensão que oscila. O mesmo vale para a luz infravermelha. Né? Ela é captada, embora você não veja, ela existe, né? A radiação eletromagnética existe, e é captada desse lado. E aí você vai ter também a captação da luz infravermelha do outro lado. Não é exatamente naquele ponto isobésico, mas é próximo. Né? Bom, inclusive, você tem que usar dois LEDs, né? Um vermelho e um infravermelho. Mas para captar, você pode usar inclusive o mesmo sensor, né? Desde que você use um de cada vez, né? Desde que você emita esse, capta esse, depois apague, depois emita esse, capta esse. Então você pode usar esse mesmo sensor, desde que as medidas sejam feitas em momentos diferentes. Feitas essas medidas, pessoal, teremos o seguinte: a razão, né, a divisão, né, você dividir uma quantidade pela outra. A razão entre as quantidades de luz vermelha e infravermelha captadas é usada para calcular o nível de saturação de oxigênio. Então, você mede a quantidade de luz vermelha, a quantidade de luz infravermelha e usa essas quantidades para calcular o nível de saturação. Depois disso, essas medidas são enviadas para processamento no oxímetro. Geralmente você transforma essas tensões num número digital, usando um conversor AD, né, em um conjunto de números digitais, geralmente por um conversor AD, e você envia isso para um microprocessador, que então faz as contas para determinar qual é
o SpO2. Antes de falar sobre a fórmula usada pelo microprocessador para calcular a saturação, para calcular o SpO2, eu gostaria de fazer algumas considerações. Tá? Lembrar que, na verdade, a luz não percorre só o sangue, né? Ela não cruza só o sangue, mas ela percorre também a pele, as regiões de capilares que tem sangue arterial, né? Que tem alta pulsatilidade, com sangue venoso, que tem baixa pulsatilidade, né? Então, geralmente, a parte mais responsável pela pulsatilidade, pela parte pulsátil, é o sangue arterial, né? Então, isso quer dizer que o sangue que é medido pela oximetria de pulso é o sangue arterial, né? E percorre também regiões de tecido, né? Onde não ocorre nenhum movimento pulsátil. Então, vocês devem ter percebido aqui que, de fato, a pulsatilidade do sangue arterial é um fator importante, né? Porque permite que você meça esse tipo de sangue com essa técnica. Além disso, é importante o fato de que a absorção da luz depende da absorção tecidual, ou seja, da pele, gordura, osso, do sangue venoso, né? Mas também da absorção do sangue arterial e do volume arterial a cada batimento cardíaco. Então, a quantidade de absorção varia com o tempo, né? Porque como o sangue arterial bate, é pulsátil, né? O seu volume, o volume que a luz atravessa, varia com o tempo. Então, esse volume vai causar uma variação na intensidade de luz. Tá? E aí, pessoal, quando você emite luz e capta do outro lado, devido a essa pulsatilidade, o que você capta, na verdade, é uma onda pulsátil. Né? E essa componente alternada da onda pulsátil depende do enchimento sanguíneo na extremidade medida, mas também do coeficiente de absorção da luz nessa extremidade. Agora, vamos entrar mais em detalhe sobre o cálculo da saturação de oxigênio. Nós vimos que a onda perplexismográfica, a intensidade de luz, né, a intensidade de luz que é captada do outro lado da extremidade, é pulsátil. Né? Ela tem uma forma assim, né? Pulsátil, tem uma oscilação. Né? Bom, e essa componente pulsátil é devido à pulsatilidade do sangue arterial. Tá? Então, essa diminuição e aumento é simplesmente devido ao aumento e à diminuição no volume de sangue arterial. Tá? Mas vocês vejam que essa intensidade não chega a zero. O zero está aqui e a intensidade mínima está por aqui. Tá? Então, é o seguinte, você tem dois componentes de intensidade, vamos chamar com a letra I. Né? Uma intensidade não pulsátil, né? Que seria essa região aqui, tá vendo que não é pulsátil? Aliás, muitas vezes, quando você fala em nível DC, ele na verdade viria até aqui, até o nível médio da onda. Mas no caso da oximetria, o nível DC é até o nível mínimo, né? Seria a parte não oscilatória, né? Essa parte aqui, não oscilatória do sinal de oximetria de pulso. Tá? Então, essa aqui seria o que nós chamamos de IDC. Né? Bom, e aqui nós temos uma parte oscilatória. Ela tem o seu mínimo aqui e o seu máximo aqui. Então, essa região aqui, essa amplitude, seria o IAC. Seria a componente pulsátil, aquela componente devida à pulsação do sangue arterial. E essa parte aqui do DC é devido aos demais, a passagem pelas demais estruturas, né? O sangue venoso, os vasos, a gordura, a pele e assim por diante. Tá? Então, nós temos um componente IAC e um componente IDC. Tá? Além disso, esses componentes são para os dois LEDs, né? O LED vermelho e o LED de referência infravermelho. Então, no LED vermelho, a componente DC, essa parte aqui DC, é chamado de
IDC-V, né, de vermelho. E para esse aqui é o IAC, a parte oscilatória, né, a parte AC, é o IAC-V, né, vermelho. E para o infravermelho, a parte DC, né, a parte não pulsante, é IDC infravermelho, e a parte pulsante, né, a parte pulsátil, é IAC infravermelho. Ok? Então, para os dois LEDs, nós temos essa curva. Essa aqui, por exemplo, é para o vermelho, né, e para o infravermelho, nós podemos ter uma curva parecida. Né? Então, essa aqui seria a parte DC, e essa parte aqui oscilatória seria a parte AC. Aqui nós vemos uma curva real com mais detalhe. Né? Então aqui nós temos o tempo, né? Aqui nós temos a variável que vamos chamar de I, que é a absorção relativa, né? Ou então a intensidade. Né? E vocês vejam, então, do zero até essa parte aqui mínima, né? O valor mínimo do sinal pulsante, seria o que a gente chama de IDC. E daqui do mínimo da parte pulsante até o máximo da parte pulsante seria o IAC. Então, nós calculamos esses dois parâmetros, tanto para o LED vermelho, né, que nós chamamos IAC-V e IDC-V, quanto para o infravermelho, que nós chamamos IAC-IV e IDC-IV. E aqui, pessoal, nós vemos as duas curvas juntas. Né? Nós temos aqui, de um lado do dedo, os dois LEDs, né? o vermelho e o infravermelho, e do outro lado a gente pode usar só um detector se a gente quiser. É claro que nesse caso a gente tem que usar um de cada vez, não pode usar os dois de uma vez só. Tá? Então, o que acontece? Né? Aqui nós temos as duas curvas medidas. Né? Aqui, no caso aqui, seria o infravermelho. Então, olha só, o infravermelho teria essa curva aqui. Então, do zero até o mínimo, né, dessa curva oscilatória, seria o IDC infravermelho, e essa região oscilatória aqui, né, daqui até aqui, seria o IAC do infravermelho. E a mesma coisa aqui para o vermelho, né? Aqui nós temos aqui a curva do vermelho, é essa aqui. E nós teríamos aqui, nessa região, do zero até o mínimo, seria o IAC, o IDC infravermelho. E essa região oscilatória aqui seria o IAC do vermelho. Então, em geral, esses dados são digitalizados por um conversor analógico digital do microprocessador, né? Esse sinal entraria no conversor analógico digital, ele calcularia o IAC-IV e o IDC-IV, e também o IAC-V e o IDC-V, e a partir disso, usando uma fórmula que nós vamos ver daqui a pouco, ele calcularia ao longo do tempo a saturação de oxigênio, o SpO2. E aí você pode ter inclusive um gráfico, né, do oxigênio ao longo do tempo. Tá? Muitos aparelhos dão um gráfico dessa saturação ao longo do tempo. Vamos ver então como é que é feito esse cálculo. Antes de falar sobre o cálculo, vamos só ressaltar alguns pontos. Em geral, uma das vantagens do oxímetro de pulso é que, ao invés de você ter que fazer medidas toda vez de tirar sangue para medir o SpO2, você pode medir continuamente, de forma não invasiva, pode inclusive fazer um gráfico de como se comportou a saturação ao longo do tempo. Então, você pode fazer a monitoração contínua, né, do SpO2. Tá? É uma grande vantagem sobre as coletas de sangue. Você não tem que furar o paciente o tempo todo e você tem uma medida contínua, né, e você pode acompanhar o que acontece ao longo do tempo. É claro que isso traz uma desvantagem junto. Né? É claro, né, e a desvantagem é que
a medida com oxímetro de pulso, obviamente, tem menor precisão do que aquela com coletas da amostra de sangue. Tá? Mas é claro que na maioria dos casos você não precisa ter uma coleta super precisa. Tá? E é muito conveniente você ter uma medida, mesmo que não seja tão precisa, mas que seja feita o tempo todo e dê uma boa ideia ao atendente de como o paciente está, né, como está indo a saturação de oxigênio do paciente. Pessoal, aqui nós temos a equação usada para o cálculo, que foi determinada por um pesquisador chamado Yoshida. E a equação é a seguinte: ela envolve o IAC e o IDC para o vermelho e o IAC e o IDC para o infravermelho. E aqui nós temos duas constantes. Essas constantes são obtidas com calibração empírica, né? Você coloca o seu sensor, né? Aí você faz essas medidas para várias saturações de oxigênio, fazem medidas mais precisas, né? Usando exames clínicos, né? Usando exames, né? Testes químicos, né? Com amostras de sangue, e aí você escolhe essas duas constantes de forma que isso aqui leve a melhor precisão possível. Então, essa é a fórmula para você calcular a saturação de oxigênio. Vocês devem ter observado que não é nada tão difícil, né? O que você faz é adquirir aquelas curvas que nós vimos aqui no slide passado, no slide anterior, né? Determinar esses parâmetros, né? IAC e IDC para o vermelho e para o infravermelho, aplicar, né? Converter aquela curva, né? Para achar com o microprocessador esses parâmetros e aplicar esses parâmetros nessa equação. Com isso você vai ter o SPO2. Só para relembrar, aqui nós temos os parâmetros usados na equação anterior, né? O IAC é a intensidade luminosa alternada do vermelho, o IDCV é a intensidade luminosa contínua do vermelho, o IAC-IV é a intensidade para o infravermelho e o IDC-IV é a intensidade contínua, né, do infravermelho. Pessoal, aqui nós temos o diagrama de blocos de um oxímetro de pulso típico, né? Desse lado aqui nós temos o sensor, né, que é colocado no paciente, e desse lado aqui nós temos o console, que é onde fica o aparelho, o display, os controles, né? E eles são conectados por meio de fios, né? Aqui os fios que enviam as correntes de controle para o LED vermelho e o LED infravermelho, e aqui na volta a medida do fotossensor. Aqui nós temos as diversas partes, né? Aqui temos o LED vermelho, o LED infravermelho, aqui temos o fotossensor, né? Aqui nós temos o teclado que o atendente, o enfermeiro, o médico usa para configurar o aparelho, a fonte ou módulo de baterias que alimenta o circuito. Aqui nós temos o circuito de processamento, né? E esse circuito controla os alarmes, né? Sonoros e visuais, né? E o visor, que pode mostrar não só a onda pletismográfica, né? Como por exemplo essa onda aqui, né? Que aparece, ou a frequência cardíaca, ou a saturação de oxigênio, né? Muitas vezes você tem pelo menos a frequência cardíaca e a saturação do oxigênio. E muitas vezes você tem essa onda aqui. Tá? O circuito de processamento é geralmente microprocessado e ele é responsável por gerar os sinais emitidos pelos LEDs e receber o sinal captado do fotossensor. Tá? Como esses LEDs são excitados alternadamente, o circuito de recepção capta os sinais correspondentes aos LEDs vermelho e infravermelho em instantes diferentes, digitalizando-os e armazenando-os temporariamente em memórias. É realizado um pré-processamento que extrai os componentes AC e DC né, da intensidade luminosa e realiza o cálculo do SPO2 usando a equação que nós vimos no slide passado. Né?
Esse valor instantâneo do SpO2, ele é mostrado então geralmente na tela, tá? E ele é usado, e para calcular ele se usou essa onda pletismográfica, tá? Bom, muitas vezes esses valores instantâneos, né, eles têm valores assim um pouco variáveis por ruído, né, e muitas vezes então o próprio aparelho calcula a média das últimas medidas e coloca essa média no visor ao invés de colocar um de cada vez. Assim o sinal varia menos, né, não fica variando muito, tá? E também bom, o circuito de processamento também controla os alarmes, né? Quando a saturação sai fora da faixa definida como normal, esse alarme pode soar, o alarme visual e o alarme sonoro, tá? E ele também controla o visor, né? Nesse visor você pode ter não só, como eu disse, né, a frequência cardíaca e a saturação, como também essa onda. Essa onda, vocês devem ter percebido ou especulado, né, ela é sincronizada com o batimento cardíaco, né? Então ela pode ser usada para extrair facilmente a frequência cardíaca. Por isso que, em geral, os monitores também disponibilizam a frequência cardíaca. Agora eu vou passar alguns slides só para vocês reverem o que nós falamos agora há pouco. Aqui sobre o circuito de processamento. Ainda sobre detalhes, né, de como o circuito de processamento realiza os cálculos. E aqui algumas características de alguns oxímetros de pulso. Vamos falar agora sobre as necessidades de instalação em relação aos oxímetros. Os oxímetros de pulso geralmente não requerem nenhum tipo especial de instalação, né? Existem vários tipos, né, como a gente falou antes, né? Os portáteis, que são usados em mesa ou rack, e necessitam de alimentação pela rede elétrica. Então, nesse caso, a alimentação da rede é a única necessidade. Temos os portáteis com bateria, que eles não precisam da rede e eles são usados mais durante o transporte de pacientes, né? O fato de ter a bateria é um custo extra, né? Então, geralmente no transporte você usa com bateria e nos fixos são usados aqueles alimentados pela rede elétrica. Existem os modulares, que são módulos que são instalados em monitores anestésicos ou fisiológicos, né? Você tem vários módulos e um deles é o oxímetro de pulso. E os manuais, que são alimentados por bateria e usados durante breves intervalos, quando o paciente está fora do leito. Em geral, o oxímetro de pulso não apresenta maiores problemas no ambiente hospitalar ou em ambulâncias. É um aparelho simples de usar, né, e de instalar. Com uma exceção, durante os exames de ressonância magnética, são necessários modelos específicos que usam cabos de fibra ótica para evitar queimaduras ou outros problemas para o paciente. Com relação à necessidade de treinamento de pessoal, esse aparelho em particular é considerado relativamente livre de problemas e exige bem pouco treinamento dos futuros usuários. Vamos agora falar sobre alguns dos principais problemas que ocorrem nos oxímetros de pulso. Esses problemas podem, em geral, ser divididos em operacionais, né? São causados pela utilização incorreta dos equipamentos, e os problemas funcionais, devido a defeitos internos nos equipamentos. Vamos ver agora quais são os problemas mais comuns. Temos aqui, então, alguns exemplos de problemas operacionais. Um deles pode ser a interferência causada por unidades eletrocirúrgicas.
essas unidades geram correntes de alta intensidade e de alta frequência que podem causar interferências nos sensores ou nos cabos dos oxímetros de pulso. Por isso, muitos oxímetros têm circuitos de isolação ou dispositivos que interrompem temporariamente seu mau funcionamento durante as unidades eletrocirúrgicas. É importante verificar se esse é o caso quando essas unidades forem ser usadas. E quando elas forem usadas, é importante atentar para o seguinte: em alguns modelos, o aparelho congela o último valor medido durante a interferência da unidade eletrocirúrgica. E ele dá ao operador aquele último valor que não corresponde à medida atual. Então, quando as unidades eletrocirúrgicas forem ser usadas, é importante verificar se é esse o caso desse oxímetro. Outro problema que pode ocorrer é devido à alta intensidade luminosa ambiente. Bom, os oxímetros medem sinais luminosos de intensidade muito baixa que atrapalham a pele. Então, os fotodetectores podem sofrer interferência de outras fontes luminosas, como lâmpadas cirúrgicas, aquecedores de radiação e outras fontes. Então é preciso ficar atento se o excesso de luz não está interferindo nos sensores. Muitas vezes, os sensores, para evitar esse problema, eles usam coberturas opacas para minimizar o problema. Tá? Em particular, os sensores reutilizáveis têm essas coberturas opacas que são relativamente efetivas em lidar com a alta luminosidade ambiente. Já os sensores descartáveis, muitas vezes têm mais problemas, porque eles não têm uma proteção contra a luminosidade ambiente tão efetiva. Outro erro pode ocorrer devido à alteração dos níveis de vascularização do lóbulo da orelha. Em algumas condições, a vascularização do lóbulo da orelha pode variar dependendo do estado do paciente, em casos como estresse psicológico ou choque. Uma discrepância muito grande na vascularização, uma alteração muito grande nos níveis de vascularização, pode causar discrepância nos níveis de oxigenação do lóbulo da orelha e do resto do corpo. Então, particularmente quando o lóbulo da orelha é usado, os operadores devem estar atentos para essa possibilidade. Um outro problema que pode ocorrer, que nós já mencionamos mais cedo no vídeo, é quando se usa o oxímetro durante testes de imagem por ressonância magnética. Se não for usado o oxímetro correto, adequado para aparelho de ressonância, esse uso pode causar queimaduras devido a correntes induzidas nos cabos, e também pode atrapalhar a medida, gerando artefatos na imagem por ressonância. Nesse caso, para evitar esses problemas, é importante que se use oxímetros adequados, em geral aqueles que usam fibra ótica para comunicar o sensor ao console. Outro problema que pode ocorrer é o uso de sensores incompatíveis com o oxímetro. Já houve relatos em que o usuário tinha um oxímetro e usou o sensor de outro oxímetro. E quando ele fez isso, houve o relato de queimaduras e erros de medidas. Então é muito importante que o usuário tome muito cuidado e se certifique que o sensor é o sensor correto, de fato, para aquele oxímetro. Um caso particular importante é a intoxicação por monóxido de carbono. Nesse caso, o oxímetro pode dar uma medida errada. O que acontece? Na intoxicação com monóxido de carbono,
é formado na hemoglobina a carboxihemoglobina, que é diferente da oxihemoglobina, né? É um composto tóxico que se incorpora à oxihemoglobina e é estável, né? O problema é que essa carboxihemoglobina tem a mesma coloração avermelhada da oxihemoglobina. Então, o oxímetro não consegue distinguir as duas e ele soma as duas, a oxihemoglobina e a carboxihemoglobina, dando uma medida errada da oxihemoglobina. A solução para isso é, nos casos desse tipo de intoxicação, recorrer sempre à oximetria laboratorial. Aqui temos alguns outros problemas, né? Tem alguns medicamentos, como as injeções intravenosas de etileno azul ou indocaína verde, causam mudanças de coloração no sangue. E isso causa mudança nas propriedades de reflexão e transmissão da luz vermelha e da luz infravermelha. Isso pode causar erros. Também o uso de esmalte nas unhas, né, pode causar erros, né? Nesse caso, se deve evitar que as pacientes usem esmalte quando estiverem usando oxímetro de pulso. Já no caso das injeções intravenosas, se o erro estiver grande e se for inevitável se usar esses medicamentos, é bom que se avalie, né, se realmente o que se deve fazer é usar os exames de sangue. Tá? Níveis extremos de anemia também causam erros nas medidas do oxímetro. E nesse caso também a solução seria usar os exames clínicos, tá? Usando os exames de laboratório de análise do sangue. Tá? Em alguns casos, pacientes acabam realizando movimentos rítmicos. E nesses casos, pode ser que o movimento periódico interfira na medida, interfira na forma que o microprocessador processa a onda e tira os parâmetros. Nesse caso, então, todos sabem, né, que muitos aparelhos mostram a onda pletismográfica. Aí, nesse caso, isso pode servir de referência para que o usuário saiba se está ocorrendo ou não esse problema e o corrija. Existem também alguns casos em que a vascularização no corpo, ou em várias partes do corpo, é comprometida. Casos como hipotermia, problemas de vascularização periférica, queimaduras, hipotensão, uso de drogas, vasoconstritoras, baixo débito cardíaco e outros. Nesse caso, o melhor é não usar aqueles sensores de extremidade de transmissão. Nesse caso, seria melhor usar os sensores de reflexão. Aqueles que medem a luz refletida são colocados na testa, no peito. Okay? Também podem ocorrer problemas quando se usa torniquetes, manguitos de pressão arterial ou infusões venosas na mesma extremidade que o sensor está sendo usado. Então, quando ocorrer esses testes com isso aqui, com essas condições, é importante que o usuário tenha em mente que isso pode afetar a medida do oxímetro. Agora, vamos falar um pouco sobre os problemas funcionais. Defeitos no aparelho, né? A grande maioria é devida a danos nos casos e nos sensores. São as partes móveis que ficam em contato com o paciente, são as partes que naturalmente dão mais defeito. E elas ocorrem pelo desgaste natural, né, pelo manuseio ou também pela má utilização do equipamento. É muito comum a ocorrência de cabos partidos, sensores desalinhados ou sem pressão de fixação, né, que eles ficam meio soltos, né, por causa de quedas e pancadas, né, ou mau contato no sensor ou no conector. Então, esses são alguns defeitos típicos. E agora, algumas palavras sobre rotinas de instrumentos de teste e calibração dos oxímetros de pulso. A maioria dos instrumentos de oximetria de pulso já vem calibrada de fábrica.
né? E eles inclusive executam rotinas de autodiagnóstico, né? Eles já se testam se o funcionamento está correto. E sempre fazem esse autoteste depois que são ligados. Entretanto, é sempre bom que se façam calibrações de rotina, especialmente quando há suspeita de algum mau funcionamento. Para fazer a calibração, existem simuladores cuja função é permitir o teste da exatidão da medida. Existem dois tipos de simulador: o simulador de pulso e o simulador eletrônico, né? O simulador de pulso ele tem uma extremidade semelhante a um dedo, e essa extremidade artificial é colocada no sensor, né? E esse aparelho, que é o dedo simulado, né, ele contém um grau de opacidade, né, de resistência ou não à passagem da luz, e tem pulsatilidade mecânica, né? Tem uma opacidade e uma pulsatilidade mecânica conveniente, que é definida pela pessoa que faz o teste. Então ele permite um pulso com comportamento esperado, né? E se testa se a medida está dentro do esperado. E temos o simulador eletrônico, né, que ele permite testar separadamente o conjunto cabo-sensor e o console do oxímetro. Ele tem um conector para conectar o cabo e o sensor, e com ele você testa os LEDs e o fotossensor. E tem um outro que você pode ligar ao oxímetro, né, e testar se ele está funcionando corretamente. Aqui terminamos a nossa aula sobre oxímetros de pulso. Falamos só sobre os tipos mais comuns e mais simples. Hoje existem oxímetros mais modernos que usam mais sensores e fazem análises mais completas, né, mais complexas e mais precisas do sangue. Mas isso vai ficar para um vídeo futuro. Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.